só inverteu a ordem da semana passada. No dia 3 de abril, teve o Hectare CE, que é o HCTR11, administrado pela Vortex, gerido pela Hectare, e que tem 211.075, e o Tordesilhas EI, que é o TORD 11, administrado pela Vortex e gerido pela R Capital, fundo que tem 109.042 cotistas. Os dois divulgaram o mesmo fato relevante, então eu praticamente consolidei aqui. Foi publicado um fato relevante referente ao fundo Serra Verde, a gente até viu lá no resumo dos fundos com menos de 10 mil cotistas. Então teve um fato relevante do Serra Verde, que menciona a extinção do processo de tutela cautelar pedida pela Gramado Parques Investimentos e Intermediações e demais requerentes. Cabe recurso da decisão. E termina, em razão da exposição do fundo ao Serra Verde, a administradora está em contato junto a. E aí era a parte que cada fato relevante era diferente. Hectare para um, R Capital para outro, o resto do texto era tudo igual. Então a administradora está em contato com as gestoras, na qualidade de gestoras contratadas pelo fundo, de modo a acompanhar os desdobramentos dos fatos. E aí, como eu falei, esse era um assunto que a gente já sabia desde a semana passada, porque além de ter saído na imprensa, inclusive no Clube Finews, foi matéria de fato relevante do BCRI, do fundo do Banestes Recebíveis Imobiliários. Então já tinha sido comentado aqui. Mas, de qualquer forma, esses fundos também divulgaram fatos relevantes depois. E aí, sem mais novidades, né? Até porque, como a gente falou, foi mais pela imprensa que tudo isso chegou, né, ao nosso conhecimento. Como acabou a ação, teve a extinção lá do pedido da ação, agora só com o passar do tempo a gente vai saber pagou, não pagou, teve assembleia de crisista e resolveram rolar a dívida, executar, aquela coisa toda. Vai demorar para a gente ter mais novidades, né, Nath? Pois é, processo extinto do ponto de vista formal, digamos assim, né, pelo formalismo jurídico, né, encerrado, mas eu pessoalmente acredito que essa novela não acaba nem tão cedo. Sim. Acho que eu não posso nem dizer que acabou a primeira temporada. Eu acho que, na verdade, a gente ainda está no episódio piloto do seriado. Eu acho que, na verdade, aqui a gente ainda vai ter... Eu acho que talvez agora vá começar a primeira temporada. Assim. É uma situação complicada, que tem várias camadas. Até fiz um vídeo lá no canal Click Invest buscando informações que estão fora dos fatos relevantes. Eu tive um acesso, graças a uma fonte, à parte do processo que foi movido, porque, na verdade... já está correndo recurso para cancelar o pedido de extinção do processo. Tá? Foi um vídeo razoavelmente longo, então assim, nem faz sentido. Tentando resumir muito resumidamente. O Serra Verde, ele é dono de uma empresa que foi criada só para poder montar essa operação, chamada GPK, que é a abreviação de Gramado Parque. GPK. E a GPK é dona dos empreendimentos. Então, o Serra Verde investe, tem 100% dessa empresa e tem esses empreendimentos. Quem são os cotistas do Serra Verde? 60% das cotas são da família do grupo de hotéis Gramado Parque, que é a família Cagliari. Ela tem 60% do Serra Verde. O TORD e o Hectare têm o restante. E tem uma partezinha em bolsa. Então, o diretor da Gramado Parque, da GPK, era o mesmo diretor da família Gramado Parque. O patriarca, digamos assim. Uhum. E ele, né, a GPK, representada por ele, né, gerida por ele, entrou com um processo para suspender os pagamentos. A RCAP, como gestora do Serra Verde e dono, o fundo é dono da GPK, tirou a família Cagliari da diretoria e botou um funcionário do grupo RTSC, que é o grupo que controla RCAP, Hectare, Devan, Fortsec. E pronto, aqui está feita o balaio de gato, né? Onde esse novo diretor é que excluiu o processo e
aparentemente, a família Cagliari já pediu uma assembleia para tirar a RCAF de ser gestora do Serra Sim. Verde. Ou É, seja, a gente tem camadas de processo, camadas, sem não dúvida. processos judiciais, mas processos extrajudiciais, como processo para convocação de uma assembleia, interesses diversos, etc, etc, etc. Tentei simplificar ao máximo aqui e simplificar um pouco menos no vídeo que está lá no canal Clique Invest, quem quiser, ó, só procurar no YouTube, tá lá, Clique Invest, procura lá. Para tentar organizar isso, para a gente poder entender melhor os próximos capítulos, porque eu acho que ainda vai ter mais novidades por aí. E é isso que eu sempre falo em aula com um exemplo, né, meramente didático, genérico, e a gente está vendo na prática. Quando você vê um CRI lá e ele tem uma como garantia, o cara ainda fala o loan to value, né? Eu emprestei 100 milhões, tem uma garantia de 300, que é executar os ativos, os imóveis, as ações das empresas. Maravilha. É bom, lógico que é bom, ter uma garantia maior do que a dívida e tudo mais. Só que na hora que vai executar a garantia, do outro lado a pessoa vai se defender. Ele não vai falar, tá certo, assinei esse papel, então leva aqui minha empresa, leva aqui meu imóvel. Não vai, não vai. Na hora do vamos ver. Então, eu sempre falo o quanto é importante ter garantia sobre o fluxo de recebíveis e sobre o principal. Porque o melhor de tudo é, quando a coisa começa a desandar, é que você tem a garantia sobre o fluxo. Então tá tendo lá um pega para capar, discussão, briga, liminar, caramba, mas continua entrando dinheiro e pagando os investidores do CRI. São duas camadas diferentes e o fluxo é uma primeira camada. Agora, não tem mais no fluxo e vamos executar a garantia para então receber o valor principal emprestado e eventualmente até o que se esperava receber com juros e tudo mais, aí começa uma briga grande. Todo mundo vai se defender, em qualquer situação. E aí a gente está vendo na prática isso acontecer. Então, de fato, concordo, o Nod é só o começo, vai ter bastante outros vários capítulos na justiça, e talvez até fora da justiça, pode vir um acordo extrajudicial, uma assembleia dos detentores do CRI e tal. Tem muito ainda para rolar e a gente vai acompanhar. Eu torço para que as garantias prevaleçam na justiça. Tá? E aí, se de repente a gente souber que teve uma assembleia dos detentores do CRI, resolveram dar 1 ano de prazo sem precisar pagar, mais uma moleza aqui, outra ali, o tal do waiver, ok, é uma decisão extrajudicial. Mas o que eu torço é que a justiça faça prevalecer as garantias. Isso sim, porque é importante para toda a indústria. Agora, se no caso específico, então o detentor do CRI vai falar, não, pode ficar 1 ano sem me pagar, aí é o caso específico. É só se atém a esse fundo. E o que eu estou dizendo aqui, a minha preocupação maior é em relação a toda a indústria. Tomou dinheiro emprestado via securitização, deu ativos em garantia? Deu, está dado. Né? Se não conseguir pagar, eles serão executados e eu espero que a justiça faça prevalecer isso. Não, com certeza. As pessoas têm uma noção muito romântica de execução de garantias. Eu sou bancário há mais de 18 anos, trabalhando com crédito, principalmente para micro e pequena empresa, durante a maior parte desse tempo. Atualmente até que não, mas historicamente, durante a minha carreira, o grosso foi atendendo micro e pequena empresa, estão mexendo muito com crédito. Gente, a pior coisa que tem é você executar garantias. A pior coisa que tem é você executar garantias. A garantia, ela tem que importar mais para o devedor do que para o credor. Sim. E isso geralmente as pessoas estranham. A garantia é o último recurso. Né? Eu lembro que há anos atrás, quando os gestores começaram a dar um pouco mais de entrevista, principalmente para o próprio Clube FI, na pessoa do Otu, que eu entrevistava, conversava com um ou outro em off, etc. Eu sempre fiquei muito preocupado quando o gestor falava, não, tem loan to value de 50%, eu estou dentro. Ou seja, a garantia é o dobro do empréstimo, eu aceito qualquer coisa. Claro, eles não falavam nesse termo, né? Eu estou aqui sendo só didático. Porque, gente, executar garantia é horrível.
horrível, é péssimo, é sempre a pior solução. Sim. A garantia, ela tem que valer mais para o devedor. Ela tem que valer para ela não ser executada. Ela tem que doer mais no devedor, para que ele não deixe ela ir para a execução, do que ela tem que ser relevante para o credor. E isso as pessoas muitas vezes não entendem. Ah, mas tem o imóvel como garantia. Se o cara já abriu mão e já está deixando ir para o pau, é um problema. Tem que doer nele. Perfeito. Ele tem que sentir mais a falta dessa garantia do que o credor tem que se locupletar, tem que se beneficiar dela.